aquelas coisas que tiram você do foco, que roubam a energia do seu casamento. Então, esse tema de hoje é sobre esses ladrões, essas coisas que roubam a gente do nosso casamento e a gente nem percebe. Se é aquela história, né? Se a gente soubesse a hora exata que isso ia acontecer, que aquele ladrão ia te abordar, que aquilo ia acontecer, você estaria preparado e você evitaria o roubo, não é isso? Não é assim que a gente pensa? Se a gente soubesse que ia acontecer aquele furto, que ia acontecer aquele roubo, eu ia estar preparada e eu não ia deixar aquela situação acontecer. E quantos ladrões estão roubando você do seu casamento? Sabe aquela situação onde parece que tá tudo bem, você está em algum lugar com o seu marido e tá tudo bem, ou então dentro de casa mesmo, e de repente parece que a energia ficou ruim. De repente, do nada, você começa a discutir, você começa a brigar por alguma razão. Quem aqui já começou a discutir com o marido? Você está ali no meio daquela discussão, vocês estão discutindo por alguma coisa, e no final você fala assim, bem, como foi que tudo isso começou? Por que a gente está brigando por causa disso mesmo? Qual foi o assunto que a gente começou que levou a essa discussão, a essas brigas? Você nem sabe por quê. Você nem sabe por que você está naquela situação. É exatamente por isso. Porque existem os ladrões de energia. Primeiro, a gente tem que tomar consciência de que todos nós temos energia. É o sopro de vida, né? Quando você foi feita ali, nós somos corpo, alma e espírito. Não dá para ignorar isso. A gente tem essa energia dentro de nós, a gente emana energia. E quando a gente emana energia, a gente tem um campo aqui eletromagnético em volta de nós. Por isso que tudo aquilo que a gente fala, que a gente faz, isso volta para nós. Por isso é importante a gente estar vibrando coisas boas, a gente está pensando coisas boas, a gente está sentindo coisas boas, porque é mais disso que volta. E nesse campo, existem pessoas que estão aí o tempo todo levando coisas boas, energias boas, e existem aquelas pessoas que, mesmo que inconsciente, você encontra alguém, aquela pessoa determinada, aquele amigo, alguém na rua, e parece que depois daquela conversa, você saiu mais desanimada e mais fraca. Você saiu daquela conversa assim, você nem estava pensando naquilo e você começou a ficar fraca. E é exatamente disso que eu vou falar hoje. Porque você não percebe, às vezes, por que meu casamento está assim? Por que eu não consigo ter uma conversa com meu marido? Porque eu poderia muito bem aqui listar para vocês várias técnicas de comunicação, várias técnicas de como conversar sobre assuntos do passado, várias técnicas de como iniciar uma conversa. Mas não adianta eu só te ensinar técnicas para você conversar, para você ter aquilo que você quer do seu marido. Imagine técnicas onde você vai conseguir conversar com o seu marido e saber pedir o que você quer. Tudo isso eu ensino dentro do meu método Cura do Casamento. Técnicas de como você conversar, de como você lidar com os assuntos, de como você ter uma conversa mais íntima. E por que a gente precisa ter uma boa conversa? Por que a gente precisa saber ter um bom diálogo? Porque se a gente não sabe conversar, se a gente não tem técnicas aí de diálogo, a gente não sabe resolver nada. Agora, Silvânia, eu tenho técnica, eu já até vi, é interessante aprender técnicas de diálogo, de persuasão, mas como você vai usar técnicas se nem você está pronta, se nem você está preparada, se tem coisas tirando a sua energia, se tem crenças te limitando e você não sabe que você pode derrubar isso? E aí você aprende aqui uma técnica e você não consegue usar, porque você não está preparada. Então, por isso que é um conjunto de coisas. A gente não pode só usar ferramentas soltas, a gente tem que estar pronta para usar essas ferramentas. Então, é aqueles momentos mesmo que você sente que tem algo te roubando. Silvana, eu não consigo lidar aí com o meu casamento, quando eu vejo a gente já está fora do foco, quando a gente vê, a gente discute por alguma coisa totalmente fora do contexto, eu não consigo nem me lembrar do que a gente estava conversando, de como conversou aquela discussão.
A gente quer transformar o casamento, eu quero acabar com essas brigas, eu quero acabar com essas discussões, eu quero ter um casamento saudável, mas eu continuo com as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, com as mesmas companhias, e é isso que você vai perceber aqui hoje, que está te atrapalhando aí no seu casamento. Então, eu vou listar aqui alguns ladrões de energia, alguns ladrões do seu casamento que estão atrapalhando e te levando a cada vez mais a discutir, brigar mais, a fracassar o seu casamento. E o que é o ladrão? O ladrão é aquele que chega sem você estar esperando. O ladrão é aquele que chega e te pega de surpresa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter consciência do que está atrapalhando o meu casamento, do que está roubando do foco do meu casamento. Porque se eu não tenho consciência e se eu não vigio, se eu não cuido para que isso pare de roubar essa energia, pare de atrapalhar meu casamento, eu vou continuar deixando. É como se fosse um barco com furo. Se eu não tampo aquele furo, não adianta eu ficar jogando a água fora, porque vai continuar entrando cada vez mais. E é assim também o ladrão. Se você não estiver preparada, se você não estiver pronta, vigiar a hora certa, se você não estiver ali livre dessas energias, você vai deixar o seu casamento aí afundar. Então é por isso que você tem que ter consciência que existem alguns ladrões aí que roubam o seu casamento. E eu queria listar alguns deles aqui. O primeiro ladrão, a primeira coisa que você tem que ficar aí muito atenta. Eu vou listar algum desses ladrões. O primeiro ladrão que está te roubando aí do seu casamento, que pode estar te roubando. E eu quero que você hoje faça essa reflexão. São os amigos. Quais amigos vocês têm andado? Com quais amigos vocês têm participado da vida de vocês? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes aqueles amigos que você acha ali que são seus amigos e até com boas intenções, eles podem às vezes te dar conselhos errados. Eles podem às vezes, principalmente quando você está com um casamento em crise, você vai buscar ajuda em quem? Muitas das vezes com amigos. E amigos que vão te dar conselhos que podem afundar ainda mais. Quantos amigos dizem assim, desiste desse casamento, você merece ser feliz, vai ser feliz sozinha, ou então você merece coisa melhor, sai daí. E quantas amigas que às vezes já estão separadas e aí dizem assim, eu já separei, estou muito mais feliz hoje, faz isso também. E por que ela só sabe te dar esse conselho? Porque ela também não conseguiu cuidar do casamento dela. Então ela acha que o melhor dos mundos é hoje estar separada, ter tentado de novo. E às vezes hoje, no novo casamento, ela não está cometendo os mesmos erros de antes. Mas pergunta no fundo se essa pessoa não queria ter dado certo na primeira relação. Com certeza. Não existe ninguém que eu conheça que já foi separado, que bate no peito para dizer assim, quantas pessoas eu ouço dizer, Silvana, se eu soubesse dessas informações antes, eu não teria separado. Como eu queria saber dessas informações antes de casar. Certo, o melhor momento da gente se preparar e saber sobre o relacionamento é antes do casamento. Porque aí você evitaria muita coisa. Só que se você não soube lá antes do casamento, esse é o melhor momento. Porque a gente só tem esse agora. Se tem algo que a gente pode fazer pelo nosso casamento, é agora. Se tem algo que a gente pode transformar e fazer pela nossa vida, é agora. Então, quais são os amigos que você tem permitido entrar na sua casa? Quais são os amigos que você tem encontrado? Não significa que a gente não tenha que ter amigos. A gente precisa ter amigos. Só que a gente tem que saber escolher. Será que quando você encontra esses amigos, quando você sai de uma conversa, você sente que você sai uma pessoa melhor? Ou você sente que toda vez que eu encontro com essa pessoa, eu me sinto mais desanimada? Eu me sinto mais triste? Nossa, toda vez que eu escuto essa pessoa falar, eu me sinto ainda mais desanimada. Será que essa pessoa não está roubando aí a sua energia? Às vezes você está com foco aqui de que eu quero fazer isso acontecer, eu quero transformar minha vida,
eu quero viver uma vida melhor, eu quero ser feliz. E aí você encontra com alguém e aquela pessoa te deixa ainda mais para baixo. Aquela pessoa que às vezes vem com assuntos que só te desanimam. Então a gente tem que ter cuidado aí com os amigos que a gente convive, com os amigos que a gente anda, escolher novos amigos também e manter aqueles que fazem sentido. E tá tudo bem. Silvana, então eu tenho que terminar a amizade com essas pessoas, é se afastar, é não deixar contaminar o seu casamento. Eu tenho uma história de uma pessoa que ela errou no casamento dela, ela cometeu um erro e uma mulher, ela foi infiel dentro do casamento e aí ela ficou em desespero, né? Ficou desesperada. E aí ela foi procurar a ajuda de um amigo e ela foi se abrir com esse amigo. E a coisa só piorou. Porque aí o amigo, ao invés de ajudar, ele ainda fez chantagem com ela. Começou a chantagear, começou a fazer um monte de chantagens ali, fez com que ela ainda afundasse ainda mais, que ela errasse ainda mais. E por fim, eu não me lembro exatamente se ele contou, se ele fez ela contar, mas o marido acabou sabendo também. E, enfim, era um casal que se gostavam, mas que o casamento não teve fim, não teve solução por conta dessas más influências. A gente tem que ter cuidado com que amigo a gente vai conversar, com quem a gente vai se abrir. No momento onde você está ali precisando de ajuda, com quem você vai se abrir? Muitas das vezes a gente pensa assim, a pessoa que eu mais confio é alguém da família, talvez a sua mãe, mas tem coisas que a gente não consegue contar para um familiar. E essas pessoas, por mais que tenham boas intenções, elas não estudaram para isso, não estão preparadas para isso, não estão comprometidas com o sigilo disso. E aí elas não conseguem, muitas das vezes, te ajudar, por mais que tenham boas intenções. Então a gente tem que ter cuidado onde a gente busca ajuda, onde a gente quer buscar essa ajuda. Quem são esses nossos amigos? Quem é que vai ajudar? Eu posso dizer, na minha história, que quando eu estava em momentos difíceis, eu tive os dois amiguinhos, né? Vamos imaginar que, sabe aquelas vozinhas assim na sua cabeça? Tem um anjinho e tem aquele, né, que o pessoal encena muito com o diabinho, que é aquela voz ruinzinha, né, que só te dá conselho ruim. E quando eu estava num momento muito difícil, porque eu sempre fui muito calada, eu nunca me abria com ninguém, eu não contava da minha... Ninguém sabia que eu tinha dificuldade no meu casamento. Ninguém, era tudo perfeito. Só que chegou um momento que eu não aguentava mais. E foi quando eu acabei me abrindo. E eu tive conselhos aqui de pessoas boas, que queriam até ajudar a manter o casamento, só que tudo o que elas falaram não adiantaram de nada. Você sabe o que não adiantar de nada? E o pior ainda são aqueles conselhos assim, então segura firme, já que se você fizer isso, pode ser que o casamento acabe, então vai segurando, segura mais um pouco, ou seja, vai sofrendo aí, segura, espera, quem sabe uma hora. Eu ouvi uma frase que para mim fazia um pouco sentido, assim, que até hoje, de vez em quando, eu repito essa frase, mas tem hora que não dá para usar só, não dá para usar só isso. Que é a frase assim, não sei se você já ouviu, se já, você coloca nos comentários. O tempo é tudo para todas as coisas. No sentido de que o tempo vai curar essa ferida, o tempo vai passar. E esses conselhos que eu estou falando foram de pessoas muito boas. E pessoas até estudiosas, pessoas, às vezes, da igreja, às vezes pessoas... E isso não me ajudava em nada. Caramba, tanto conselho. E eu ficava assim, eu preciso achar uma saída. Eu preciso descobrir o que eu faço para me tirar dessa situação. Não pode ser assim. Não pode ser atura. Aguenta mais um pouco, sofre mais um pouco, espera mais um pouco. Tá, mas eu já esperei. Eu já esperei quanto tempo? Tenha paciência.
E caramba, aquilo me dava aflição, porque não resolvia. Tá, espera quanto? Eu passei 15 anos tentando descobrir o que fazer, sabe? O que fazer para ter harmonia, o que fazer para conversar sobre determinados assuntos, o que fazer para. Gente, não estou dizendo que foram os 15 anos, tudo foi uma droga, não. Mas sabe aquela coisa de você querer conversar sobre algo e você discutir, você querer resolver algo e você não conseguir, e a pessoa, às vezes, algumas coisas, aí, portanto, você brigar por aquele assunto, você fala assim, quer saber? Eu vou deixar isso para lá, eu vou parar de discutir, eu vou parar de falar, porque eu falo, eu brigo. E se eu fizer isso, eu não sei, eu já até falei disso aqui, mas não sei se você tem isso no seu casamento, e aí o seu marido te ameaça, né? Ó, se você fizer isso, então separa, deixa. A gente separa, você vai ser a mulher separada e tá tudo bem. Gente, que horror! Eu ouvi aquilo e me dava mais aflição ainda. Então, se eu fizer isso, ele vai me deixar, ele vai separar. Então, o que eu faço? E aí você fica em aflição. Aí, quando você vai buscar ajuda, essas pessoas que querem ajudar, pessoas boas, de boas intenções, seus amigos, talvez padrinhos de casamento, alguém que você respeite, às vezes alguém, um líder religioso que você tenha respeito, não sei quem você foi buscar ajuda. E aí a pessoa vira e fala isso. Ah, já que ele vai te deixar, se você não aceitar determinada coisa, ou se você falar disso, acaba em... Ah, deixa para lá, tenha paciência, o tempo é tudo para todas as coisas. Ah, e o tempo passa. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E você vai sentindo cada vez mais triste, cada vez mais sofrida. O tempo não é tudo para todas as coisas, no sentido de esperar a vida passar. Deixa a vida me levar, né? Vamos ver o que acontece. Não, definitivamente não. Se você pensa assim, se alguém já disse isso para você, não. O seu momento é agora. É agora a hora de transformar essa situação. Chega! Chega de ser infeliz. Chega da pessoa falar para você que você tem só que aturar as coisas. Não! E aí, quantas mulheres vivendo relacionamentos abusivos? E não é só... Não estou falando aqui de violência física, tá? Porque se você sofre de alguma violência física, você tem que procurar ajuda urgente. Porque isso não tem como aceitar, é inadmissível dentro do casamento. Não dá. Agora, a violência emocional, ela é a mais sutil, é o que as mulheres mais sofrem e não veem isso. É um desprezo, é um xingar, é uma falta de ajuda, é a pessoa fria com você, ou a pessoa te ameaçar, te deixar. Se você não fizer isso, você sai de casa, e fica te ameaçando. Isso é uma violência. Só que é uma violência emocional e você não tem que viver sob isso. Você não tem que aceitar isso. Não tem. Mas Silvana, então o que eu faço? Aí vem a outra vozinha, que eu também tive essas vozinhas. Ó, esses aqui aguenta firme para o seu casamento durar. O tempo é tudo para todas as coisas. É isso aí, minha filha, fica firme. Essas pessoas que estavam achando que estavam ajudando o casamento a durar. Aí vem a vozinha que fala assim, às outras amizades, né? Ah, larga isso, pelo amor de Deus, você tá passando por isso no seu casamento, separa logo. Você é boba, você não merece isso não. Pelo amor de Deus, solta isso, sai desse casamento. Larga, separa. Olha só, eu já separei, olha como eu tô muito mais feliz hoje. Aí a pessoa que te dá esse conselho, às vezes ela já tá separada, às vezes ela tem um filho hoje que ela, por conta da separação, que tem um monte de sequelas, um filho com dificuldade de crescer na vida, de fazer as coisas, um filho às vezes que fica usando, né, do pai e da mãe, uma hora então eu vou ficar com meu pai, agora eu vou ficar com a minha mãe, aí ela vive outros problemas do divórcio.
Mas aí ela fica te aconselhando, separe. Porque é só isso que ela soube fazer. Como ela vai te ensinar algo que ela não soube fazer? Então, quando você quiser aprender algo, você tem que entender que a pessoa não só tem que estar preparada para isso, tem que ser um profissional para isso, como ela tem que ter vivido isso. Você tem que ter olhado, você tem que olhar para a vida dela e falar assim, peraí, essa pessoa quer me falar de casamento, mas qual é o casamento que ela vive? Será que ela já conseguiu superar isso? Ela vive isso? Ela vive essa felicidade, essa paz que ela fala? Entende? E por que que eu hoje te falo disso? Por que que hoje essa é a minha missão? É exatamente porque eu já vivi esse desespero e eu já vivi essas vozinhas falando, eu já passei por quase um término de casamento. E eu descobri como me tirar de lá. E não é só resgatar o casamento, não é só curar o casamento, não é só salvar o casamento. Acima de tudo, é curar você. É te tirar, é salvar você do seu casamento e de qualquer outro casamento. Porque não adianta eu só falar para você, aguenta firme, e você continua sofrendo. Ou então separa, e você vai ter outro relacionamento, vai continuar sofrendo e ainda vai sofrer as consequências do divórcio. Você vê os seus filhos passando o fim de semana com outra mulher, porque tem que dividir a guarda. Você vendo seus filhos com trauma. É interessante que eu vivi uma experiência esse início de ano, que minha mãe precisou ficar internada, e eu fiquei com ela no hospital, e aí um enfermeiro, eu o tempo todo, eu gosto de estar lendo, de estar aprendendo, o tempo todo eu não paro de estudar. E aí eu estava lendo um livro de relacionamento, porque é isso que eu faço nas minhas horas vagas, o tempo todo eu estou lendo, eu estou estudando. E aí o enfermeiro viu e perguntou, né, o que eu fazia, e ele ficou assim tão interessado, tão feliz, falou assim: "Por que você fala para manter o casamento? Porque tem tanta gente na internet, tanta gente hoje falando, ajudando as mulheres a viverem a separação. E de fato, existem muitos profissionais que estão aí para ajudar certas mulheres a saírem do casamento, a se reerguerem e a viverem uma vida nova. E assim, tá tudo bem, é o trabalho de cada um. Eu hoje me dedico a te ajudar a transformar você e o seu casamento. E por quê? Porque não adianta você trocar de marido se você levar a mesma pessoa, que é você mesma. Quem é responsável pela sua vida é seu marido? Quem vai te fazer feliz é outro homem? Não, é você. Você é responsável pela sua vida. E eu tô aqui hoje para falar sobre os ladrões do seu casamento. E será que você está vigiando para ninguém roubar você do seu casamento? Porque o casamento não fracassa. São as pessoas que fracassam. Entende isso? Casamento é maravilhoso. Se casamento fosse ruim, todo mundo que casasse ia ser infeliz. Caramba! E você olha tantos casais felizes, inspiradores, vivendo histórias incríveis. E aí, voltando para esse enfermeiro, e aí, como ele ficou curioso e feliz com o meu trabalho, e aí eu perguntei dele, mas por que você ficou tão interessado assim, né? Ele é solteiro, e aí ele logo me disse, ele falou, porque os meus pais são separados, e eu sofri muito e sofro até hoje com isso. E eu te convido a conversar com filhos de pais separados. Converse. A maioria deles. Olha, vai ser uma minoria que conseguiu superar isso numa boa e achar que tá tudo normal. A maioria, na vida adulta, vai ter reflexo, vai ter problema, vai ter mágoa, vai ter dor. Vai ser pessoas, às vezes, inseguras para tomar certas decisões, porque reflete na vida dos filhos. Não dá para ignorar. Não dá para dizer que hoje isso é normal e que, de fato, infelizmente, a gente vê. Olha para os amigos dos nossos filhos.
Quantos têm os pais juntos? E é lamentável isso, porque as pessoas viram uma facilidade. Antigamente, o divórcio era assim: existia a separação para depois converter em divórcio. A pessoa ficava 2 anos separadas para depois converter essa separação em divórcio. E por que isso, Silvana? Porque até pela lei, até a lei, até as pessoas normais entendiam que a pessoa tinha que ter um tempo para refletir se era isso mesmo que ela queria. Só que de alguns anos para cá, mudaram a legislação e vamos facilitar. Agora não precisa mais a separação. Agora é o divórcio direto. E aí vamos facilitar um pouco mais. Agora pode o divórcio também pelo cartório. A pessoa não precisa ir na justiça se ela não tiver filhos menores. E aí facilitou demais. Aí quando a pessoa tem essa dificuldade, o que ela faz? Vamos nos divorciar. Eu não aguento mais. Não dá. E por que que a outra vozinha aqui logo te aconselha ao divórcio? Porque é o que ela sabe. Foi o que a sua amiga viveu. Ah, Silvana, mas hoje ela é tão feliz na segunda união. Ela é tão feliz porque ela casou de novo. É o que ela soube fazer. E se eu te disser que você pode ser feliz dentro do seu casamento e você só não está sabendo o que fazer? Se você não está feliz hoje no seu casamento, é porque você precisa aprender algo. Não é porque o casamento é ruim. É que tem algo aí que você precisa aprender e fazer diferente. Entende isso? Então, cuidado com esse primeiro. Eu tô falando só do primeiro ladrão aqui do seu casamento, que são os amigos. Quais amigos você tem procurado? Quais amigos você tem convivido? São aqueles amigos que quando você está perto, você sente que depois dessa conversa te acrescentou algo? Você sente que depois do encontro com essa pessoa, você saiu melhor? Se você sente isso, continue com essas amizades. Continue com essas amizades. Hoje eu tenho vários amigos. E é interessante que atualmente eu tenho amigos espalhados pelo Brasil. Eu tenho amigas e irmãs, que é aquela amiga que você fala que, né? Tem amigo que a gente fala que é mais que irmão, que está em outro estado. Mas eu sei que quando eu converso com ela, mesmo que seja online, eu saio dessa conversa melhor. E é assim que tem que ser os seus amigos. Amigos que estão roubando sua energia. Amigos que estão roubando a sua paz. Você tem que se afastar. Não precisa terminar a amizade, mas você não precisa estar tão próximo, entende? As pessoas que passam pela nossa vida, elas têm que nos fazer melhor. E você tem essa responsabilidade quando você passa pela vida de alguém. Ah, Silvana, eu só encontrei a fulana na rua e a gente estava só conversando. E aí? Você acrescentou algo de bom na vida dela? Nem que fosse um sorriso. Nem que seja você desejar coisas boas para ela. Mas a gente tem que ser algo bom na vida do outro. Então, o primeiro ladrão que te rouba, tira o foco do seu casamento, são os amigos. Então, cuidado com os amigos. E o segundo ladrão é a família. Como assim, Silvana? Família? E como eu vou me afastar da minha família? Você precisa honrar e respeitar os seus pais. Você precisa honrar a família que você tem. Mas nem por isso você precisa ficar ali o tempo todo com contato com aquelas pessoas que minam a sua relação e o seu casamento. Cuidado com a família. Cuidado com esse apego de pai e mãe exagerado, onde você esquece da prioridade. Quando um casal se casa, ele forma ali uma nova unidade. E não é à toa que na Bíblia está escrito: deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher. É deixar. É um novo núcleo, é uma nova família. E quem é prioridade agora? Para você, é o seu marido. Para o seu marido tem que ser você. Qualquer outra pessoa que seja prioridade na vida de vocês, está errado. Hoje a prioridade são vocês. E aí vem os filhos,
depois os seus pais, os seus irmãos e o resto dos familiares e amigos. E tem que existir essa prioridade, essa hierarquia. Senão você vai estar roubando energia do seu casamento. Silvana, não sei por que meu casamento está ruim. Silvana, não sei por que o casamento está assim, está assado. Caramba, você não está prestando atenção nem do que está roubando energia de vocês, do foco de vocês. E aí depois você vem dizer, me ensina, Silvana, as técnicas de diálogo. Me ensina como eu falar com meu marido. Te ensino. Mas é preciso curar por completo o casamento. É preciso você cuidar de cada esfera. Porque senão a gente volta para o nosso barquinho. Estou aqui com o meu barco, eu estou tirando aqui com um balde de água toda aquela coisa de discussão, porque agora, Silvana, eu aprendi a conversar com meu marido. Eu sei que eu não tenho que falar desse jeito, desse outro, eu sei como começar uma conversa, então tirei esse balde d'água. Mas tem um furo lá e está entrando mais água. E esse furo pode ser um desses ladrões que estão roubando vocês, o casamento de vocês. Quantas mulheres reclamam? A minha dificuldade é que meu marido dá mais valor, ele quer mais ficar com os amigos do que comigo. Tá errado. Então a prioridade são os amigos. E por que ele gosta de ficar mais com os amigos do que com você? O que está precisando resgatar aí na conexão de vocês? O que está precisando resgatar nessa intimidade, nessa conexão? Por que a amizade com os amigos está mais interessante do que a sua? Entende? Então, aí é família. Tem gente, tem marido, tem homem que fica ligado na mãe e coloca a mãe dele antes da esposa. E aí ele fica ali, naquela ligação. E sabe quando ele vai ser homem, aprender a ser homem? Nunca. Porque ele está mais ligado ali à mãe. E ele fica ali com a mãe. Ele precisa aprender que agora ele precisa respeitar, honrar a mãe, mas é preciso entender que ele tem que cortar esse laço. Agora a prioridade são vocês. Mas a minha sogra incomoda, a minha sogra atrapalha, ela interfere. Só respeita. Não tenta mudar a sua sogra. No momento que você começar a tentar mudar, implicar, você só vai piorar. Você vai ter ela muito mais ainda contra você. Então respeita. Mas você não conhece minha sogra é o inferno. Então deixa o inferno lá. Só respeita. É a sua sogra, mãe do seu marido, só respeita. E mostra para ele a importância de voltar para vocês. E não deixa que as pessoas da família interfiram. E por que a família rouba tanto essa energia, Silvana? Sabe por quê? Porque quando você vai num encontro de família, numa festa familiar, aniversário de alguém, você não está preparado. As famílias, as pessoas que a gente ama, são as pessoas que mais nos machucam. Sabe por quê? Porque quando a gente está perto dela, a gente está desarmado. Poxa, você vai encontrar com o seu irmão, com alguém da sua família, e você vai para esse encontro já, vou ficar preparado, porque pode ser que essa pessoa fale alguma coisa que me afete, que eu vá ficar chateado, que eu não vá gostar. Claro que não, você está indo na casa da sua família, numa festa, talvez, um aniversário, e você está ali, você está desprovida de qualquer coisa, você está tranquila, e é a hora que você recebe um daqueles comentários que te derrubam. E você volta muito pior de lá. Existe uma frase que eu gosto muito, assim. Um inimigo, ele te atrapalha. O inimigo, ele te atrapalha. Mas só um amigo, só alguém que você ama, alguém da sua família, ele pode te derrubar. Você sabe por quê? Porque ele te conhece. O inimigo, ele tá ali, tentando te atrapalhar. Aquela pessoa que às vezes não quer o seu bem, fica ali infernizando. Mas ela não te conhece o suficiente para te magoar no fundo do seu coração. Mas aquelas pessoas que a gente de fato tem intimidade, tem amizade, alguém da família, quando essas pessoas pisam na bola com a gente,
dói. Dói porque você não está esperando aquilo. Você estava ali com o coração aberto. Você não esperava que aquela pessoa fizesse isso com você. Não, se fosse um estranho fazendo isso comigo, ok. Mas o meu irmão, a minha sogra, a minha mãe, como assim? Falando assim comigo. E é a hora que mais te machuca. Então, o que fazer, Silvana? As pessoas que você já sabe que te fazem mal, é só você diminuir o contato. Mas Silvana é minha família, não tem jeito. Nesse encontro a gente vai se encontrar. Ótimo, mas vá preparada. Vá preparada, porque você já sabe que você pode se machucar. Não deixa que as pessoas afetem a sua vida e o seu casamento. Então, cuidado com essa interferência aí da família. Eu até agora falei só de 2 ladrões. Agora vem o terceiro ladrão, que tem roubado muitas famílias, que é a tecnologia. Quantas pessoas estão perdendo o seu casamento por conta da tecnologia? Pessoas que estão trocando momentos de qualidade em família, momentos de vocês estarem juntos, por ficar no celular, por ficar vendo uma televisão, por ficar no computador, na internet. O celular hoje eu acho que é o pior inimigo, né? Porque dentro do celular você pode ter boas informações, como você está tendo aqui agora, informações que têm o intuito de te ajudar, de te construir, como você tem muita coisa que pode destruir. Então, cuidado. Sabe aquela coisa de você ver as redes sociais ali? Vamos pensar aqui. Eu quero que você imagine comigo. E se você já teve alguma situação dessa, eu quero que você coloque nos comentários. Você estava bem, estou feliz aqui, peguei o celular, vou dar uma olhadinha nas redes sociais. E aí você olha a vida do fulano, do ciclano, e o dedinho vai rolando, do Beltrano, e você vai olhando ali. Nossa, fulano, olha, tá passeando não sei aonde. Olha, ciclano, olha onde ela tá com o marido dela. Nossa, olha o marido da fulana, deu um presente para ela. Olha só. E aí, quando você para de olhar a rede social, você tá mais triste. Puxa, só meu marido não me levou nesses lugares. Meu marido não faz isso comigo. Nossa, fulano, ciclano tá aproveitando, né? Eu não. Gente, é óbvio. É óbvio que você vai se sentir assim. Quem que você segue nas redes sociais? A gente também tem que escolher quem a gente vai seguir. Porque se você olha ali, começa só a ver a vida das pessoas, fica só olhando a vida das pessoas, sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em algo que se chama comparação negativa. E quando existe a comparação negativa, você entra num estado de sofrimento. Ah, Silvana, sou eu que fico assim? Não. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano vai ficar para baixo se começar a olhar a rede social, aquilo que não tem a ver na vida dela, e você começa a se comparar. Cuidado com aquilo que você segue, com a tecnologia, o que está roubando aí essa energia de vocês. Então, cuidado com o que você está vendo ali. Passe a ver coisas que vão te acrescentar, que vão de fato ajudar no seu casamento. E o quarto ladrão de energia, são os fatores circunstanciais. A gente tem que estar preparado para eles. O que eu falei? O ladrão, ele pode vir a qualquer momento. O fator circunstancial é aquele de fato que você não estava contando. Você tinha uma programação para o seu dia e de repente aconteceu alguma coisa, alguém adoeceu, aconteceu alguma coisa que não estava na sua programação do dia, mas você vai ter que parar tudo para resolver. Você vai ter que ir lá resolver aquela situação. Então, são os fatores circunstanciais. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Porque senão a gente acaba também sendo roubado ali do nosso casamento. Então, se a gente não fica ligado nos fatores circunstanciais e você não está preparada para isso, para essas coisas que acontecem, quando ela vier, você vai cair. Ai, eu não estava esperando isso. E aí você desanima e você cai. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Silvana,
você não desanimou, a gente não desanima, eu começo a viver essa transformação, viver algo novo, de repente eu fico desanimada. É exatamente isso, é você se blindar, é você se proteger, para que as coisas externas não tirem a sua energia, não roube aí você do seu casamento. E agora eu gostaria de falar de um ladrão que talvez você não tenha percebido. E é um ladrão que, assim, muitas das vezes as coisas ruins, muitas vezes elas vêm disfarçadas desse terceiro ladrão, que são as coisas boas. Como assim, Silvana? Coisas boas? Você sabia que uma das coisas que te roubam do seu casamento, e talvez hoje uma das maiores coisas, são as coisas boas? Ué, se ela é boa, como ela está me roubando? É exatamente isso. Quando a pessoa está ali numa situação de casamento, onde eu preciso afetar essa família, eu preciso atrapalhar esse casamento. E aí eu pego e faço esse homem aqui, já é assim, já tá olhando demais ali a rede social, já tá. Então eu vou fazer ele ter um caso de infidelidade, vamos fazer a mulher parar de cuidar do marido, e aí, beleza, destrua esse casamento. Mas como eu vou destruir aquele casamento? Aí, dessa pessoa que é uma pessoa correta, é uma pessoa que por mais que eu tente, ela não vai ser infiel. Ela é uma pessoa que tenta fazer tudo certinho. Como eu posso atrapalhar o casamento dessa pessoa? Enchendo ela de coisas boas, enchendo ela de afazeres bons, enchendo ela de compromissos que ela vai olhar e vai falar: não, eu estou fazendo coisas boas, eu estou trabalhando, eu estou cuidando da igreja, eu estou cuidando de não sei do que, eu estou fazendo boas obras, eu estou fazendo boas ações. E aí você faz tanta coisa importante e boa que você esquece do seu casamento e da sua família. Entende isso? Hoje muitos casamentos estão acabando por muita coisa boa que você está fazendo. Então, cuidado com o excesso de compromissos. Cuidado com o excesso de coisas boas que você está fazendo e que você não está tendo tempo para o seu casamento. E você não está tendo tempo de cuidar da sua família. Você não está tendo tempo de sentar com seu marido e olhar nos olhos. Cuidado com o excesso de compromissos. Hoje, as mulheres no mercado de trabalho, a gente trabalha tanto. Chega em casa, tem que dar conta de cuidar da casa. Ah, Silvana, mas eu tenho uma ajudante em casa. Tá, mas a ajudante não fica 24 horas. A mulher cuida da casa também. A mulher cuida dos filhos também, por mais que você tenha colaboradores. E aí, são muitos compromissos, muitas coisas. E você fala assim, mas Silvana, eu não posso deixar de fazer. Você não pode deixar, mas cuidado com esse excesso de coisas boas, porque ele pode estar atrapalhando o seu casamento. E aí, às vezes, você fica falando, eu não sei como o casamento acabou, o que aconteceu. E pode ter sido pelo excesso dessas coisas boas, desses compromissos. Então, cuidado com esses ladrões de energia, porque a gente fica preocupado ali com somente o que a gente se alimenta. E para eu ter uma vida saudável, eu tenho que ter uma alimentação saudável. Tá, você está falando disso para o corpo. Esse corpo aqui, para ele ter saúde, para eu ter uma boa disposição, ou talvez para eu ter o peso que eu quero, eu preciso ter uma alimentação equilibrada. Só que a gente não alimenta somente esse corpo. E a gente se alimenta quando a gente olha o que eu tenho visto, o que eu tenho visto nas redes sociais, o que eu tenho visto na televisão, por onde eu tenho andado, as coisas que eu estou vendo, quais ambientes eu estou frequentando, o que eu tenho olhado. É um alimento. As coisas que eu vejo, eu estou alimentando a minha alma, o meu inconsciente. Eu estou trazendo informações para mim. Quando eu estou ouvindo algo, eu estou me alimentando. Que tipo de informação você está ouvindo? Que tipo de notícias você está ouvindo? Tem pessoas que ficam ali assistindo jornal, informações, mas Silvana, eu tenho que estar atualizada. Aí você fica ali ouvindo,
Aquelas notícias, só notícias ruins. E como que você sai depois de ouvir um monte de notícias ruins, pensando em coisa ruim? Às vezes você nem estava tão mal assim. Aí você liga uma TV, ou às vezes você nem faz isso de propósito. Às vezes você vai num salão fazer unha. E aí tem uma televisão ligada e você escuta uma notícia. Notícia de que uma mulher foi abusada, que alguém matou alguém, que não sei do quê. E aí você sai dali pensando naquela notícia. É impossível você não pensar. Você é humana. Não tem como aquilo não entrar no seu inconsciente. O que você está ouvindo? Que tipo de música você está ouvindo? O que as letras das músicas que você está ouvindo está te dizendo? Isso tudo está te alimentando. O que a gente se alimenta com os nossos sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou escutando, aquilo que eu estou tocando, pelo cheiro, pelo sabor, quando eu me alimento. Então, são as formas de alimentar. A gente se alimenta o corpo, a alma e o nosso espírito o tempo todo. E como que eu faço para superar isso, Silvana? Eu já disse que são ladrões. Se existem ladrões, eu preciso vigiar. E de algumas coisas eu preciso me afastar. Eu preciso saber me organizar para saber o que tem no meu dia que está me atrapalhando, que eu preciso parar de fazer. Então, se você quer ter um casamento saudável, você precisa de atitude nova. Você precisa de ações novas. Você precisa agir diferente. É aquele velho ditado, né? É burrice a gente querer um resultado novo e continuar com as mesmas ações. Se você quer um resultado diferente, é preciso fazer diferente, agir diferente. Quais são os ladrões hoje que você precisa eliminar da sua vida e do seu casamento? E por que você está aqui? Porque você precisa ter esse conhecimento. Porque primeiro a gente precisa ter a informação. Porque o conhecimento, ele gera um pensamento. Porque quando eu te trago aqui essas informações, eu te falo aqui que existem esses ladrões, você tomou conhecimento. E quando eu tomo conhecimento de algo, aquilo me gera um sentimento. E é por isso que eu te falei, a gente se alimenta dos nossos sentidos. O tempo todo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou escutando, eu estou me alimentando. E quando eu me alimento, eu vou gerar um sentimento. Então, primeiro é um pensamento. Ah, eu entendi isso que você falou. O que vai me gerar um sentimento. E a partir desse sentimento, dessa emoção que eu acabei de sentir, eu vou ter uma ação. E o meu novo resultado vai ser dessa ação que eu tive. Então, por isso que a gente tem que se alimentar de coisas boas o tempo todo. Porque as suas ações, elas viram a partir do momento do que você está se alimentando. Então, você tem que ter essa consciência. Você não alimenta só o corpo, você alimenta a sua alma e o seu espírito. Como você tem se alimentado. E como você tem se blindado, se cuidado, para não deixar que esses ladrões te roubem do seu casamento. Faça essa reflexão hoje sobre todos esses ladrões de energia. Já viu aquela conversa, assim, quando uma mulher começa a falar mal do marido, a outra fala dela também, parece que vira uma competição de qual marido é pior. Ah, o meu marido deixa as louças todas sujas. Ah, você não sabe o meu é pior ainda. Além da louça, ele deixa a toalha molhada, tudo jogada. Ele não me ajuda, ele não me dá atenção. Gente, vocês estão reclamando. O meu é ainda pior. Meu marido fica no bar, não volta para casa, tá bebendo, não me dá atenção. E aí vira aquela tricotagem só de notícia ruim, aquela disputa de qual marido é pior. Vamos mudar isso. É hora de a gente mudar. Vamos sintonizar outra rádio aí, vamos ser agentes. Olha, se não tá bom, mas pode melhorar, pode ser transformado e a gente pode fazer algo melhor. Vamos ajudar essa corrente de mulheres aí poderosas que salva umas às outras. A gente pode, quando a gente se une, a gente é muito mais, né? Uma coisa é a gente ir sozinha, outra coisa é a gente ir acompanhada, a gente vai muito mais longe. Então eu quero ir muito mais longe com vocês. E no dia de hoje, reflita, quais são os ladrões? O que está mais me roubando aí do meu casamento? Faça uma lista.
uma atividade aqui hoje para você. Faça uma lista de quais ladrões você acha que está roubando hoje você, do seu casamento. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever e apertar esse sininho de notificações para você receber os novos vídeos que eu posto por aqui. Até mais!